Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando o Atualidades Pampa de hoje com mais um dia de greve dos caminhoneiros, muitos acontecimentos, muita movimentação, falta de combustível, uma invasão nos supermercados da cidade. E vamos falar sobre tudo isso, inclusive aqueles que acham que o programa Os Trapalhões não estão mais na moda e que inclusive não estão mais no ar. Eu quero dizer que voltou. E o Didi Mocó deve ser o presidente do Senado, o Eunício, né? Porque uma pessoa que tem 2 compromissos num dia como hoje, abandona a sua casa e vai viajar para fazer campanha, só pode ser uma edição moderna dos Trapalhões. Eu não vejo outra coisa. E também hoje, Pedro Parente, que está assim como vilão ou o cristal não, o elefante, eu acho, numa loja de cristais, também deu a sua declaração, né, Ruxa, hoje? Deu. Magda, hoje a gente teve um programa super pesado ontem. Eu digo pesado porque quando tu não consegue dar notícias boas, hoje se avizinha um novo programa pesado também. Mas a matéria que mais me assusta não são as informações que nós estamos recebendo. É a ideia que nós já propugnamos no programa ontem, de que o governo dá a ideia de que não sabe o que está acontecendo. O seu Pedro Parente, Gustavo Vitorino, tu deves ter ouvido, aí os nossos telespectadores que não ouviram vão ouvir agora, a declaração dele dá a ideia de que a Petrobras, a dona da Petrobras deve ser Estados Unidos, deve ser a Rússia, deve ser quem sei, menos o Brasil. Porque ele disse o seguinte, o presidente da Petrobras, uma empresa nossa, os investidores não se preocupem, porque se o governo quiser que tenha subsídio no diesel, eles vão ter que nos pagar. Eles somos nós brasileiros. Nós vamos ter que pagar para ele. E teremos que reembolsar a Petrobras. E se tranquilizem, investidores, porque se fizermos isso, faremos por escrito para garantir que a Petrobras vá ser ressarcida. Aí ele deu a segunda pérola. No meio da confusão, uma negociação que a gente, olha, quem já participou de negociação em empresa sabe como é difícil aferir um objetivo comum. Os negociadores estão lá, ele vem e larga uma pedra. Ele disse, senhor, aqui, ó, esses 10% é a última vez. Opa. É a última vez, não considerei mais esse tipo de desconto, fiquem tranquilos porque nós não daremos mais esse tipo de não vamos abrir mão das coisas mais. Terceiro, a minha decisão não tem nenhum interesse político e quero adiantar, não vou pedir demissão. E aí ele fechou, então, com essa declaração dele. Então, o Brasil pegando fogo, 25 estados e um Distrito Federal parando, supermercados parando, a economia de um país, onde o próprio valor da Petrobras se desvalorizando, e ele dá uma declaração de quem parece que não estava no Brasil. Não sei se ele não estava no Brasil ou ele se acha superior ao restante. Prepotente e arrogante. Prepotente. Eu acho que o Gustavo Vitorino, uma vez que se falou sobre ele, não sei se foi o Chicão, que usou exatamente isso, prepotente e arrogante. Tu falasse nisso também, né, Marne? E hoje eu fiz, assim, algumas pesquisas nos supermercados e coisas assim. Eu fui pela manhã no supermercado, porque eu tinha que ir no supermercado, eu não fui para me abastecer, para fazer nada. E vi de tudo pouco, né? As pessoas comprando água. Tu vê que não é uma coisa normal. As pessoas conversando nas filas, algumas incrédulas, outras assustadas. E a própria menina do caixa, quando eu perguntei para ela, as pessoas parecem que estão muito malucas, né? Acho que elas estão, enfim. Aí ela disse assim, de manhã, 11h30 da manhã, muito movimento, os caixas com fila, nada excepcional, mas muito movimento de sábado. E a moça me disse a mesma coisa. Ela disse, eu não sei o que está acontecendo, disse ela, porque hoje nós estamos com um movimento que normalmente nós temos no sábado. E realmente, quando eu vou eventualmente no sábado,
Muita gente diz que à tarde, então, foi um horror no supermercado. Dona Magda, eu vou dar um comentário meu. Eu sou um eterno otimista, né? Eu vou dar um comentário sobre essa greve. Não vou entrar no mérito da greve, acho que está certo, acho que tem que balançar com o governo. Também acho. Só que eu acho um detalhe. Essa é uma greve que atinge todo o país, todos nós. Ela tem um limite também. E uma segunda coisa, o povo não está preparado para nenhuma manchete. Parece que é uma hecatombe mundial, aconteceu uma bomba atômica no Brasil, pessoas comprando o que tem de papel higiênico na frente de água mineral. O que é isso? Vai ser resolvido num acordo lá em Brasília, o governo vai ter que ceder, o diesel tem que baixar e os caminhoneiros também vão ceder no outro lado e o Brasil vai se recuperando, amanhã tudo bem. Eu não acho legal essa convulsão social, porque um dia de desabastecimento, imagina se nós entrarmos numa guerra, Marlene. Me assusta muito. As pessoas não estão preparadas para um debate social. Circulei. Isso eu acho. Hoje nós entrevistamos na Rádio Pampa pela manhã o cidadão e eu ainda comentei, segurança nacional? Sim, isso é segurança nacional. Isso é segurança nacional. E eu ouvi a boca pequena por determinadas pessoas que o general Mourão está dando algumas declarações e tal a respeito da situação do país, que não é possível continuarmos mais nesse estado de coisas. E eu penso que nós estamos sentados em uma bomba relógio. Sim. Uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento, porque quando as pessoas começarem a sentir aquela dor no estômago, se continuar essa greve, que eu não acredito que continue, também não acredito. Eu não acredito que continue, nós vamos ter o desabastecimento e teremos uma segunda Venezuela que eu preconizei algum tempo atrás que iria acontecer isso aí. Não sabia que seria dessa forma, achei que seria de outra forma, sinceramente. Agora, quanto aos caminhoneiros, as pretensões deles não são apenas as pretensões de diminuir o preço do diesel, mas também as novas determinações de acabar com o do autônomo, daquele que tem o seu caminhão e que vai trabalhar. Então, existe também isso aí. Que está por trás dessa Aí muda a simpatia. Está por trás dessa não é só isso que eles estão postulando. Então, o que a gente pode dizer a respeito disso? Que o nosso país, que não tem nenhuma liderança, nada, esse senhor que está lá em Brasília, chamado Michel Temer, manda os seus representantes Eliseu Padilha, Moreira Franco e Marum como seus representantes. É uma piada, isso é uma brincadeira, eles não falaram nada. Qual é a respeitabilidade? Não conheço nenhum dos três, Moreira eu até conheço, porque quando ele era governador do Rio, jantei com ele algumas vezes e tal, lá no Rio de Janeiro conversamos muito, mas a figura dele é uma figura apática como política e algumas acusações sérias contra ele que não foram provadas até hoje. Mas isso é outro assunto. Então, como é que você manda, no momento de crise nacional, pessoas que não têm primeiro poder de resolver, segundo, que não tem capacitação, que não tem nada, e depois deixar esse senhor Pedro Parente como se fosse uma empresa, uma fábrica de parafusos, que ele posta ali ele virou dono do Brasil, uma norma administrativa. A partir de hoje é assim, que não quiser mais embora. Isso é ridículo, arrogante e prepotente esse senhor. Tem que fazer a tradição cursinho. Sabe o que é? Ele não pode fazer isso, ele não é dono da Petrobras. A Petrobras é dos acionistas, mas os brasileiros que são os acionistas. Ele está falando para os acionistas americanos, que ele fez um acordo de quase 3 bilhões de dólares. Ou estou errado no que eu estou comentando? Por favor, vamos mudar essa política brasileira. Vamos ser brasileiros, vamos honrar esse país, vamos ter orgulho da nossa bandeira nacional. Dizer, eu sou brasileiro, graças a Deus sou brasileiro. Um povo, um país maravilhoso como esse, nas mãos desses... não vou dar a palavra. Não vou dizer, mas é o que você está pensando na sua casa. Mane, eu queria aditar o que tu estás dizendo, porque a gente cresceu naquela discussão, né? Vamos privatizar tudo, não vamos privatizar, vamos ter algumas empresas que ficarão estatais porque elas são estratégicas, né? Mas, na verdade, de que adianta ela ser estatal se é para proceder como uma empresa privada? Exatamente. Fica na mão do cara. Quando uma empresa é estatal, o cliente dela, o dono dela, somos nós. Se nós, que somos os donos, não estamos sendo protegidos na operação, de que adianta ter uma estatal do tamanho de uma Petrobras? Agora, Ruxo, sabe uma coisa que me envergonhou de ser brasileiro hoje à tarde? Acompanhei na televisão, saí, tudo bem.
Eu nunca vou imaginar na minha vida, como professor de história, um cara que lê, um jornalista, Tóquio ficar desabastecida e imobilizada. Nova York imobilizada, Los Angeles imobilizada. Agora São Paulo, uma das maiores cidades do planeta, mano. Segurança Nacional. Parada. Isso aí o Exército tinha que intervir. Eu acho que a greve tem o seu limite também. E outra coisa, os caminhoneiros não deixam os que querem trabalhar também. É verdade. Sim, mas é greve. A Regis Bittencourt, fogo com barreiras, aquilo ali não é greve também. Isso eu não concordo. Mas assim, é que essa greve, essa paralisação dos caminhoneiros, Chicão Tofani, eu acho que ela passou do normal. Porque a população, mesmo que desassistida, não está contra. Não está contra, está favorável, por quê? Porque a população também está sofrendo, sabe? Os caminhoneiros têm problema, a população vai sofrer porque eles transportam tudo, porque a opção, vamos de novo, deste país até hoje foi fazer todo o transporte de coisas via rodovia. Isso aí é outro problema. Mas as pessoas, na verdade, estão querendo que alguma coisa aconteça. Só que lá em Brasília, eles frustram mais uma vez as pessoas. Porque um viaja num dia que o bicho está pegando, o outro também viaja, porque o Temer também viajou. Não pode se afastar. Tem que ficar trancadinho numa sala com alguém tentando resolver. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Lembre-se que quando você for votar, o voto branco, lá não dá, o voto branco, você está aí dando esse voto para aquele que será o vencedor. Então, tenha muito cuidado. Magda, eu queria responder para o Chicão. E são todos iguais. Não é responder. Não são os mesmos. Esclarecer a pergunta do Chicão, porque ela é muito pertinente. Como é que começou isso? Eu fui atrás da gênese para ver as associações, como é que foi evoluindo até chegar no estágio onde estamos. Tá? Começou com as redes sociais, a pressão não se falava de outra coisa, gasolina e preço do diesel, preço do diesel, até que a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, Chicão, para a gente ter uma sequência. Começou pela Confederação dos Transportadores Autônomos, que esses sim começaram a se organizar para fazer um movimento. E tão logo ele começou a criar vulto, aí duas associações, estas sim, já de entidades organizadas com funcionários, que é a Associação Brasileira de Caminhoneiros e a União Nacional dos Caminhoneiros do Brasil, incorporaram. E aí veio atrás a população e as determinações da categoria. Porque tu consultando as redes sociais hoje, tu não vê, como diz a Magda, tu não vê ninguém brabo, ninguém xingando. Lógico que tem esses desconfortos circunstanciais. As pessoas estão assustadas e preocupadas. Estão preocupadas, mas ainda ninguém diz assim, não, tem uma simpatia pela greve. Há uma simpatia. Mas ela não pode se estender muito. Não. E é bem verdade e ela tem também que ser negociada também. Que essa paralisação tem um ponto diferente das outras, que eles não estão atrapalhando a circulação das outras pessoas que acontecia. E aqueles que botaram fogo para não sei o que foram recolhidos, foram presos. Os excessos. Vitorino, não sei como é que foi teu dia hoje com relação a esse assunto. Foi um dia triste, porque eu procurei hoje acompanhar os políticos. Não, eu queria ver as lideranças partidárias, as lideranças dos movimentos sociais. Eu queria ver os pseudo-candidatos a governos, a deputança e a senadança, aquelas coisas. Aquela senadança, deputança. Eu queria ver. Eu fiquei acompanhando. Gente, é um silêncio total. Nenhuma manifestação. Constrangedor. Sabe criança quando faz aquela coisinha na fralda? Tava todo mundo assim. Nenhum prefeito se manifestou. Ninguém abre o bico, tá todo mundo com cara de pastel, olhar de paisagem, como se nada tivesse acontecendo. O seu Rodrigo Maia errou o cálculo. Impressionante. Não, porque nós vamos 3 milhões. Aí alguém disse, olha, não é isso aí. Não, mas... Aí voltou. 12. Para 10 mil, que era 12. Errou o cálculo. O senhor Onísio pegou o aviãozinho particular. Não é avião de carreira. E é dele? Nem avião da FAB. E é dele? Pegou o aviãozinho. Ele tem um avião? Sim. Ele é milionário. Ele é milionário, é verdade. Esqueci. Só eu não consegui saber até hoje onde é a fábrica de parafusos dele ou onde estão plantados os pés de milho. Porque não produz nada, não planta nada, mas é milionário. Bom, então tá. Seu Onísio, vamos embora Fortaleza. Tinha que fazer, foi embora. O país que se expôs. Ele tinha um jantar de homenagem ao aniversário da Polícia Militar do Ceará. Hoje. O
O senhor Michel Temer... Tinha uma entrega também de veículos, não sei... Não, esse era Michel Temer. O Michel Temer não, mas ele também tinha. O Michel Temer foi pro Rio fazer uma entrega para esse conselho tutelar, que é um troço que não serve para nada, hein? Mais uma boquinha para ajeitar, criar político novo, líder comunitário, essas porcaria aí que não faz coisa nenhuma. Bom, foi entregar carro no Rio de Janeiro pro conselho tutelar. Meia dúzia de carrinho lá, vagabundo foi entregar para o conselho tutelar. Aí à noite... Agora ele está num jantar na Federação das Indústrias de Minas Gerais. Jantar de aniversário. O país parando, pegando fogo. São Paulo parou. E o presidente do Senado e o presidente do país passeando em evento. Absurdo. Não, bom, como é que consegue engolir essa comida do jantar? Eu quero saber. Com aí eu parei. Eu digo, bom, vamos dar uma olhadinha e ver o que está acontecendo. Aí... Uma conversa, um microfonezinho aberto fora de hora. Pegou a conversinha de 2 gloriosos ministros do STF. Claro, tio Gilmar, como sempre, né? Tio Gigi é fogo, você sabe. Se é pra população, se é da população, o Gilmar tá contra. Ele é contra. Aliás, lembrando que o Gilmar, só esse mês até agora, já soltou 9 da Lava Jato. 9 Gilmar já soltou, só esse mês. O senhor Gilmar Mendes vira para o ministro Celso de Mello, o decano, que deveria ser aquele que impõe respeito, né? Sabedoria, coisa e tal. Mas você vê que barbaridade, a minha mulher está na rua, não sei o quê. A mulher dele, de passagem, é aquela que ganhou uma boquinha de conselheira de uma... E que só ela é a madrinha da filha do Baratinha. Que só ela é a madrinha. Da Baratinha. Da Baratinha, filha do Baratinha, que, aliás, ele soltou também. Quer dizer... Olha, aí vira pro Celso de Mello, que é o decano, Ah, pois é, minha filha tá vindo de São Paulo, assim, é uma barbaridade. Até tem razão, mas a minha filha tá vindo de São Paulo. Quer dizer, olha... Esse era o diálogo deles hoje. Diálogo de 2 ministros do STF, a mais alta corte do país. Vejam os senhores se os caminhoneiros não têm razão. Ah, sim, nós temos problemas nos hospitais? Sim, vamos ter. Nas farmácias já começa a faltar medicamento de uso contínuo. Deve começar a faltar amanhã. Coisa tá bom. As lideranças dos caminhoneiros, eles estão conversando, eles não vão fazer bloqueio. Eles vão começar a fazer filtragem. Ou seja, tá passando, vem um caminhão aí com medicamentos. Vamos ver a nota? Vamos ver, tá aqui, tá, pode passar. Os caminhoneiros vão filtrar. Porque o governo não quer que a greve acabe. O governo está apostando no esquecimento e na pressão popular contra os caminhoneiros. Então eu vou pedir uma coisa para vocês. Não se voltem contra os caminhoneiros. Frase que eu usei ontem na Rádio Pampa, vou usar hoje aqui de novo. Os caminhoneiros estão tentando dar um novo rumo, um novo caminho ao Brasil. Sem partido político, sem bandeira, sem político, sem ideologia. Eles querem só vergonha na cara. E eles estão fazendo com que o Brasil veja a vergonha na cara que habita Brasília. Nos 3 poderes vocês já tiveram amostras. E o que é pior, essas amostras são muito pequenas perto da verdade que existe lá. Portanto, caminhoneiros, avante. Gustavo, tem uma outra coisa também. Tem muitas pessoas confundindo, assim, que vai baixar... Não, a negociação, se sair ou o que está sendo negociado, é apenas o diesel. Não vamos fazer... Não, mas olha só, o governo está tentando comprar os caminhoneiros negociando só o diesel. Pois é. E os caminhoneiros disseram, não, tem motoqueiros, taxistas, os motoristas de aplicativo, as vans, as ligações, a entrega, a chamada entrega urbana, tudo isso anda com gasolina. Então, assim, o diesel é importante? Mas a gasolina também tem a sua importância. E outra coisa, por favor, não banquem o idiota como alguns políticos que tentaram falar hoje e quase apanharam. Um deles no aeroporto de Brasília, dizendo que ele não se preocupava com a gasolina porque a gasolina não era ele que pagava. Olha... Teve um retardado que falou isso. Mas é um imbecil que falou isso. Procure no Gustavo, o que mais assusta, o que segue nos assustando ainda no sentido de buscar, exemplo do que diz Chicão, que é uma solução, é que não se trabalha com a solução, se trabalha com apagar o incêndio. Exatamente. De todas as reuniões que eu vejo terminarem sem conclusão, que é o que está acontecendo, eles saem de lá assim, não, nós vamos tirar o imposto X agora, nós vamos baixar até o dia 30 um percentual X, nós vamos conceder um desconto ali. Mas o principal que causou isso
e que nós poderemos daqui 15, 20 dias estar falando do mesmo assunto nessa mesma bancada, é a política de preços que vai se ter a partir de hoje. E nisso não é pauta em nenhuma reunião. Aí, por isso que eu abri hoje falando dessa declaração do presidente da Petrobras, que ao invés de ajudar ainda, ele ajudaria ficando quieto. Aí ele vai dizer, olha, não vou mudar a política. Não vou mudar a política. Quer dizer, ele bota mais lenha na fogueira. Como é que ele ajuda o país? Pedir demissão. Indo embora. Mas ele avisou que não vai pedir demissão. Claro que não vai pedir. Eu imagino quem é que... 160 mil Quem é que pede demissão da diretoria da Petrobras? Ninguém. Quem é que pede demissão? Você sabe quanto esses caras ganham? Você sabia que a Petrobras tem jatinho pro seu presidente andar para lá e para cá? Sempre teve. Jatinho. Carro de luxo. Não é só Olha, agora, sempre as teve. mordomias são parecidas, eu diria que iguais, em alguns casos até superiores ao do presidente da República. Eu acho que são superiores porque não são fiscalizadas, Gustavo. O presidente ele tem que registrar. É uma coisa que não pertence àqueles. O conselho da Petrobras é os cupinchas. O presidente, Gustavo, ele tem que preencher uma planilha, dizer quem ele está levando, para onde está levando, e isso fica para os anais. Eu posso daqui 5 anos ver quem a presidente levou para lá e para cá e revisar esse comportamento. Agora da Petrobras, tu não sabe. Você acha que ele vai largar o osso? Agora, não tem espinha dorsal. Porque o que ele disse hoje, se tem um presidente com espinha dorsal, liga para ele na hora, escuta, moço, eu passo amanhã no RH. Pronto, acabou. Mas isso é que é... Num país civilizado, nórdico, Islândia, Dinamarca, Noruega, Suécia, a casa dele estava queimada e a família... Não. Os países civilizados são assim. Na Escandinávia não chegava a esse ponto, Chicão. Um cara não pode prejudicar 200 milhões de pessoas. Mas não chegava a esse ponto, Chicão. Na França já chegou. Estava o primeiro-ministro. Lá caiu o primeiro-ministro. Mas o parlamento é uma cara desse olha o nosso parlamento. Sabe, o Eunício queria convocar para votar amanhã de manhã. Mas não tem mais ninguém. Ele está tentando fazer 41. Sabe onde é dos 3 senadores da República? A Amélia está em Brasília. É a única que estava em Brasília. O Lazier voltou hoje. O Paim voltou ontem. Tá, o Partido dos Trabalhadores, né? É o Partido dos Trabalhadores, é o Partido do Trabalhador que não trabalha, estudante que não estuda e intelectual que não pensa. Eles nunca trabalharam na sexta-feira. Só um pouquinho, Gustavo. Eles nunca trabalharam na sexta-feira. Nunca. Sexta-feira é o dia de deslocamento, se já não foi na quinta. O dia de deslocamento é a quinta. Eles se mandam. Sim. Aí, o medo de também não conseguir viajar fez com que eles fossem. Aí tem um argumento, isso tudo fajuto, né? Tem um argumento de que no momento em que o presidente viajou e teoricamente não ia voltar, não ia acontecer nada, que é o seu doutor Eunício, o milionário, entendeu? Então, assim, é a casa da mãe Joana. Esta é a verdade. E quem paga a luz, a água, a comida, somos nós, que estamos agora padecendo. Agora, tem um telespectador, que é o Eugênio Carlos, que sempre assiste o nosso programa, diferentemente de nós, ele está furioso com os caminhoneiros. Ele disse que acabou de ler no Facebook o seguinte post: 80 mil caminhoneiros estão lutando por 200 milhões de brasileiros. Ri e muito, diz ele. Estão lutando somente pelos interesses deles. Somente isso. E acabaram com o meu direito de ir e vir. Acabaram com o meu direito de abastecer minha moto para trabalhar. Acabaram com o meu direito de trabalhar e tem muita coisa estranha por trás dessas manifestações e certamente não é luta pelo povo. Não é mesmo. O que tu acha, Marco? Bom, eu acho que é um pensamento... Não, mas eu respeito o pensamento de todo mundo. Mas é um pensamento rasteiro. Ele está pensando nele. Sim. Ele está imitando, ele está fazendo exatamente o que os outros estão fazendo. Ele está fazendo pior. Os caminhoneiros, mesmo que os caminhoneiros estivessem pensando só na categoria deles, ele está pensando no umbigo. Não, eu quero dizer para vocês o seguinte... Ele não concorda também, o Vitorino, que eles estão lutando por tudo, que estão lutando só por eles, enfim. Eu só gostaria de citar um trecho de Maquiavel, que é o autor favorito, o príncipe de Maquiavel, do meu querido Chicão Tofani. Nesse livro tem um pequeno trecho de 2 linhas que eu vou ler agora. Os homens são tão ingênuos e respondem tanto à necessidade do momento que quem engana sempre encontra alguém que se deseja enganar. Isso é verdade. Bem dito. Maquiavel. Bem falado. E ele tem razão, porque chega na eleição, vota nessas duas coisas que estão aí. Mas todo mundo se fala mais. Eu não estava prestando atenção na abertura do programa, que foi exatamente o que eu disse. Na hora que você for votar, se votar em branco, está elegendo aquele antigo que vai ser o primeiro que vai estar lá.
Porque nós vamos falar hoje aqui sobre a distribuição do dinheiro, do fundo, para eles. Quem é o primeiro lugar? Eu de novo gostaria... É pro MDB. A maior fatia é pro PMDB, aí depois a segunda é pro PT. Eu só gostaria de dizer que a Suprema Corte dos Estados Unidos, o Vitorino conhece bem, morou nos Estados Unidos, sabe até melhor do que eu, os ministros da Suprema Corte vão trabalhar de táxi. Só isso. Eu só quero... Ninguém tem carro. Ministro da Suprema Corte americana não tem táxi. Mas aqui, Deus me livre, se não tiver um para ele, um para mulher, um para não sei quem. Cachorro, papagaio. Eu quero lembrar que temos aqui 2 especialistas em história, um professor de história na bancada, e eu quero dizer assim, que há de se lamentar a segunda questão. Historicamente, as grandes lideranças surgem em momentos como os nossos. Isso eu ia dizer ontem, a Revolução. É um grande momento para... Se nós estamos cobrando aqui que precisamos que surjam lideranças estaduais, que surjam lideranças federais, um momento como esse, nós precisaríamos que tivesse surgido, que tivesse emergido alguém. E aí, eu acho que foi tu que lembraste, Gustavo, o silêncio constrangedor de pseudas lideranças sobre o que está acontecendo no país parado. Está todo mundo debaixo da mesa. Eles estão escondidos porque eles levaram, ajudaram, eles avalizaram essa barbaridade. Estão perdendo uma boa oportunidade. Quem quisesse emergir está perdendo o melhor momento histórico. O problema é que esses caras não são líderes. Imagina só, Ruxo. Vamos pegar um senador gaúcho. É o que a gente está dizendo. Senador gaúcho, como a Magda disse. Por que ele tem que voltar para Porto Alegre quarta-feira? Por que ele não fica lá em Brasília? Por que ele tem que voltar antes? O que ele tem que fazer aqui? Nada. Aqui não tem combustível, aqui não tem alimento. Por quê? Porque ele não nada a ver, ele não é líder. Eu quero só fazer um exercício com vocês. Eu lembrei, só para completar, para te levantar a bola, Gustavo, desculpe, mas é importante. Então, houve uma eleição que ficou histórica no Rio Grande do Sul, eu já relembrei essa semana, em 1982. 4 concorrentes: Jair Soares, Pedro Simão, Colares e Olívio Dutra. Só podia ganhar um, ganhou o Jair Soares. Mas eram 4 lideranças tão expressivas que seguiu-se a história e os 4 viraram governadores, Chicão. Tu pode ter gostado de um ou não de outro, mas o que eu dizia é que naquela época surgiam lideranças, tu tinha em quem acreditar. E o que eu estou dizendo agora, nós estamos diante do caos e tu diz assim, não, o fulano é o cara que vai me dar o caminho. Nós não temos o nome. Olha, eu vejo nisso aí digamos assim, um fator interessante que nos leva a refletir sobre isso, mas eu quero avançar um pouco. Esse rapaz que contestou, os que estão defendendo... Eugênio Carlos. Você sabe quem é um dos grandes prejudicados com tudo isso? Os donos de transportadora. Pois hoje o dono da maior transportadora do Brasil gravou um vídeo e divulgou para toda a internet. Ele disse, eu estou apoiando os meus funcionários, os caminhoneiros autônomos que prestam serviço a mim. Os donos da transportadora que estão tendo prejuízo estão apoiando. Porque eles disseram o seguinte, é hora de mudar o Brasil. É, isso aí. É hora de mudar. Então, aquele pensamento jeca que, eu quero botar gasolina para ir trabalhar. Peraí. Nós estamos mudando o Brasil, é uma coisa muito maior. E nessa hora a gente está vendo partidos políticos, tudo escondido debaixo da mesa. Esses aí que não. Tudo escondido debaixo da mesa. Não se vê uma liderança, alguém que diga, olha, vamos lá, eu vou ajudar, vou apresentar um projeto, uma proposta. Os bem brasileiros, ontem e hoje, quem ainda tinha combustível, teve gente que cobrou R$9 eu ouvi falar de 10 até. Bom, eu ouvia de 9, mas não entre 9,99. Quer dizer... mas o Procon hoje de manhã cedo... Não, ok, mas o que importa é a atitude das pessoas. Mas o que eu quero é o seguinte, o que eu quero avaliar é pelo todo. Porque imbecil vai ter sempre. Imbecil tem... Isso. Não dá para fazer a regra pelo imbecil. Eu não quero pegar o imbecil, eu quero pegar o todo. O todo é o seguinte, estamos lutando por uma coisa maior. Vamos mudar o Brasil na marra. O governo menosprezou o movimento dos caminhoneiros. E acha que vai terminar daqui 24, 48 horas. Eles estão apostando na pressão da população. Tanto é que foram embora de Brasília. Só que... Saíram de Brasília. Do tipo, eles vão esquecer. Não, e tudo assim, na segunda-feira a gente faz uma reunião. Oi? Não, vocês esqueceram achando que a pressão em cima dos caminhoneiros vai resolver e a justiça está dando liminar. Querem saber de uma coisa? Eu disse ontem aqui, vou repetir. Caminhoneiro, movimento social com essa intensidade, mobilizando um país inteiro. Desculpe, senhores, eu sou um operador do direito e respeito como poucos as decisões da justiça, mas eles estão se lixando para a justiça, para liminares. Pode ter certeza. Deixa eu contribuir aqui com o e-mail do nosso telespectador, o Maicon, que é de Concórdia, Santa Catarina.
Olha, não é só greve de caminhoneiros. Toda a classe da agricultura e outros setores ligados a transportes, que foi o que o Gustavo acabou de dizer, estão ligados diretamente na greve. Pois é uma greve em função dos combustíveis. Todos os combustíveis, e nós temos que entrar nessa parada. Senão tudo vai continuar caro e não dá mais para pagar 5 paus na gasolina. É agora que a greve faz seu efeito, pois quando todo mundo estava na comodidade, ninguém se importava muito. Fica só no blá, blá, blá. Vamos para cima daqueles velhinhos vagabundos de Brasília. Parabéns. Maicon te concorde. Deixa eu dar um recado aqui, Magda. A Associação Comercial e Industrial de Serviços de Alvorada, a ACIAL, que representa os empresários do município, vem a público manifestar o seu apoio ao movimento dos caminhoneiros contra o aumento abusivo do preço dos combustíveis e adere à mobilização também como outras cidades do Rio Grande do Sul. E convoca os empresários de Alvorada amanhã a promoverem uma paralisação, ou seja, fechem suas empresas das 2 às 4 da tarde, mobilizem seus colaboradores para um grande encontro às 3 da tarde na Parada 48, lá na praça, e em frente à prefeitura. É mais um município que está aderindo. É a Associação Comercial e Industrial de Serviços de Alvorada. O Edu Bauerman, que é Distância Velha, que sempre participa do nosso programa, ele pensa mais ou menos assim como a gente. Diz sobre exatamente, sabe o que mais me impressiona, me deixa triste? Cadê as lideranças? Cadê os candidatos a governadores e a presidente? A matilha não vai sair da toca? São todos simulados. Ninguém toma partido, ninguém se manifesta, ninguém assume uma luta a favor do povo. Mas com a maior cara de pau, essa coisa que tu disse, Gustavo, vão nos pedir voto, principalmente os que mudam de partido na última hora. O Bauman falou certo. Agora eu te faço uma pergunta para você, Magda, que você conhece a política gaúcha mais do que eu, óbvio. O governador do estado não tinha que fazer um pronunciamento? Pois eu quero te dizer que, em nome do governador do estado, hoje falou o seu secretário, o Kleber Benvenu. E o que se fala, e o que se falou aqui nessa bancada, foi exatamente sobre por que o Estado também não diminui. Vocês estavam questionando. E o secretário Kleber Benvenu disse que o Estado não tem como baixar, tirar nem nada do diesel. Eles agora, o Brasília está convocando todos os governadores, os secretários, enfim, os representantes, e certamente é isso que eles vão propor também, de tirar algum percentual dos estados. E o governo do estado e o secretário fala sempre pelo governo, né? Lembrando que o ICMS, o ICMS do Sartori é um dos maiores do Brasil. 30% do preço da gasolina, do combustível que o senhor paga, é do Sartori, viu? É do Piratini. Esse não vem de Brasília. Tem culpa? Tem. Mas aqui também tem. Mas aqui também tem. Mas o seu Sartori está quietinho, também é exemplo dos outros políticos. Sabe por quê? Porque a desculpa já está pronta e vamos esclarecer. Foi bom trazer o tema para cá. É que naquele acordo da renegociação do débito foram destinadas algumas verbas para pagar. E então o governo estadual está se defendendo que não pode baixar porque essa receita já está comprometida para pagar. Não. Essa foi a explicação. Não, foi uma explicação furada, senhor Benvenu. Não, a explicação pode ser furada. Mas foi Não. Foi ele que falou? Não tem nada a ver. O Benvenu nem era secretário. Seja lá quem falou, deu um balão. Esse tarifaço foi dado na primeira quinzena do governo Sartori. Ele encaminhou a Assembleia Legislativa e os deputados por um voto, aliás, do seu Jardel, né? Foi aquele voto do Jardel. Gol de ouro. Não era esse secretariado que ele tinha. O glorioso deputado. Ele por um voto, apoiaram um tarifaço no Rio Grande do Sul, em cima das telecomunicações, em cima dos combustíveis. CMS. Então, não dá para livrar a cara do governo do estado. Parte do que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul tem culpa, sim, o Piratini. E tem culpa os deputados que votaram no tarifaço. Passaram para 30% o ICMS no Rio Grande do Sul sobre e nós vamos dar o nome dessa rapaziada. Não falamos da mesma coisa. Nessa mente Chicão tá matando. Nós vamos dar o nome dessa rapaziada antes da eleição. É que não falamos da mesma coisa, então eu preciso esclarecer. Porque não era isso que tu estava falando. Não era disso que eu estava falando, porque eu estou dizendo o seguinte. Mas enfim, veio esse assunto. Feito o tarifaço, gerou uma receita. Sim. E essa receita está destinada no acordo global. Não, é 2% da receita. É 2% da receita geral. Não é uma receita vinculada, é 2% da receita do Estado está destinado ao pagamento da dívida, a parcela da dívida. Então, assim, se por
puxar para 25% como era, e que já é muito, sim. Se puxar para 25%, não é nada, não é nada. É mais que Santa Catarina, 25%. Pra gente é. 5% cai o preço do combustível. Então o Estado do Rio Grande do Sul tem responsabilidade, sim. Mas lá no Piratini fecharam as portas, fecharam tudo por baixo da mesa. Tudo por baixo da mesa. Deixa eu dizer uma coisa. Querem ser eleitos. E os senhores deputados que votaram também, a gente não esqueceu de vocês, viu? Tá bom. Aguarda. Olha aqui, ó. O nome de vocês vai sair aqui. A Prefeitura de Porto Alegre também teve uma reunião com o Centro Integrado de Comando da cidade. E tem algumas decisões, assim, fizeram um gabinete de crise, o gabinete de crise da prefeitura avaliou os desdobramentos, então tomaram algumas atitudes, assim, na área da saúde, da educação, por exemplo. Até o momento não foram atingidas essas áreas, ainda estão sendo protegidas. Esse gabinete está sendo coordenado pelo próprio prefeito Nelson Marquesan, por secretários e integrantes de diferentes órgãos do executivo. Ele vai ficar em estado permanente de reunião, ou pelo menos sempre ativo, né? Para monitorar todas as situações que poderão vir de tempo em tempo relacionadas à normalidade dos trabalhos. Já tivemos, né, uma mudança nos ônibus da cidade e só assim alertando, não é verdade que os ônibus iriam parar às 11 horas da noite. Não é verdade. Isso aí não é verdade. Isso é fake news. Isso é fake news, tá cheio de fake news, tenham muito cuidado. Teve um monte de gente que hoje, através das, como se diz, das redes sociais. Das redes sociais, começou a convocar para não sei que horas, parar no meio da rua com o seu carro, igual a Alemanha não fez isso, gente. A Alemanha não fez isso. Isso é um boato, isso não existe. Aliás, numa hora como essa, como parece idiota para atrapalhar, né? Em vez de ajudar... Assim, quando vocês receberem uma coisa, busquem a informação. Eu busquei a informação no eu acho que é importante, nesse momento, a gente também começar a alertar o nosso telespectador, né? Que a gente recebe a mensagem e passa, recebe e passa. Que a gente faça o filtro, né? Tem que ter se instruído. Isso é importante. Olha a fonte, procure, veja de onde vem. Tem algumas coisas engraçadas que passaram hoje. Não, as piadas também são boas. A piada foi maravilhosa. Uma delas é que pegaram o funcionário daquele posto de gasolina que tu pergunta assim, onde é que tem chocolate? Lá no gordinho. Tá, e agora, gordinho, onde é que eu vou achar o combustível? O gordinho com a cara de taxa. Olha aqui, ó, tô recebendo aqui também de Cindy Lojas, Associação Comercial e Industrial de Ijuí, está convocando apoio aos caminhoneiros contra a carga excessiva de impostos no Brasil, amanhã das 9 ao meio-dia. A grande manifestação na Praça da República de Ijuí. Senhores lojistas, empresários, participem amanhã, um dia de protesto na cidade de Ijuí, na Praça da República. Repetindo, promovido pela Associação Comercial e Industrial de Ijuí. Repito, não esqueçam. Protesto contra o governo federal e também dá uma cutucadinha no governo do estado, tá? Olha aqui, eu quero voltar às coisas nossas aqui de Porto Alegre, tá? Ele é um Robin Hood da população. Mas ele está esquecendo só os nossos telespectadores, ele não está usando o WhatsApp, ele está usando só o telefone dele. Telespectadores aqui. Mas tem aí o WhatsApp também, que as pessoas estão... Então me dá pra cá, que eu vou... Ele não usa, não adianta deixar com ele. Ele não usa. Foi demitido da função ele não usa, depois as pessoas ficam chateadas. Foi demitido do Zap Zap. Olha aqui, ó, quero dizer pra vocês, serviço de lotações, por exemplo, tá? O lixo, infelizmente, nós já estamos há 4 dias o acúmulo de lixo, até agora não foi dada nenhuma posição, né, Na minha rua pegaram o lixo. Bom, os técnicos do DMLU estão analisando a possibilidade de dispor os resíduos de uma forma provisória numa outra área, também na região do Lomba do Pinheiro, onde já existe uma área, tá? E as lotações estão autorizadas, segue nesta sexta-feira, autorizadas a transportar passageiros em pé e circularem nos corredores de ônibus fora das horas de pico. Relembrando que se falou, os ônibus nas horas ditas de pico, que é a hora que as pessoas vão trabalhar, voltam do trabalho, eles vão botar o número de ônibus normalmente. Depois eles fazem aqueles horários de sábado, de domingo. Aliás, o super, eu disse, né? Hoje o super parecia um super de sábado. Deixa eu dizer, a Sandrinha Poleto diz assim, ó. Fala para esses homens tão bem articulados que estão
magníficos hoje. Aí ela volta com o formato enxutinho, tá ótimo, beijo para todos, enfim. Fala. Não, eu só queria lembrar uma informação que até o nosso Jornal da Pampa aqui até trouxe, que a rodada do Campeonato Brasileiro pode estar suspensa, está assim em observação, porque há um deslocamento, nós já temos cinco aeroportos que já estão sem combustível e a previsão de vários é terminar amanhã. Então há, por exemplo, de nada adianta o Grêmio embarcar para Fortaleza, onde jogará sábado com o Ceará, se não sabe se poderá voltar, quando poderá voltar de lá. Então, na verdade, se trabalha com essa hipótese muito severa e praticamente definida de que não pode haver a rodada à medida em que de nada adianta tu conseguir um voo de ida se tu não sabes, terá que voltar. E assim são várias delegações circulantes pelo Brasil. Marne Barcelos, você tem 10 minutos para falar, o que quiser, porque nós falamos, nós te deixamos falar hoje. Não, eu tenho 2 assuntos importantes. Primeiro, eu quero agradecer às pessoas que ligam para cá, a família Sturmer, tempestade em alemão, Sturm. Me liga lá da cidade de Lajeado, me oferecendo um livro de presente da Segunda Guerra Mundial. Com certeza eu aceito o livro e eu jamais negaria um presente, principalmente um livro. E de Santa Maria, dona Diná Amaral ligou perguntando qual é o nome do filme baseado no livro do Nicholas Sparks, que eu falei aqui. O filme chama-se Um Amor para Recordar, o mesmo nome do livro. E uma notícia muito triste, que um professor levou uma cadeirada na cabeça de um aluno em São Paulo, um jovem de apenas 18 anos de idade, desferiu na Vila Zilda, no bairro, lá no Guarujá, que é uma bela praia lá de São Paulo, uma praia top da cidade de São Paulo, frequentada pela elite de São Paulo. Ele deu a cadeirada na cabeça do professor. Isso aconteceu ontem. Segundo o relato das autoridades, durante a discussão, o jovem se exaltou e partiu para cima do professor, que revidou, lhe dando um pisão e uma cuspida no rosto. Nervoso, o estudante se descontrolou e jogou uma das cadeiras usadas na sala na cabeça do professor. O depoimento do jovem, segundo o delegado, foi desmentido pelo professor. Ele alegou que apenas chamou a atenção da classe e, sem motivos, o aluno jogou a cadeira. Então, vejam só como é que está a situação do professor no Brasil. Vitorino tem se referido aqui muitas vezes, eu apoio integralmente, o nível do ensino no Brasil, que é um dos piores da América Latina, porque nós estamos num nível muito baixo. Justamente por isso, os professores, ganhando salários baixos, não têm autoridade merecida, porque qualquer aluno, qualquer pai de aluno, quando é uma escola paga, vai lá e reclama porque o aluno não passou, o professor não tem mais autoridade, não é mais um mestre, aquele reconhecido, não pode rodar o aluno, não pode absolutamente mais nada o professor. Defendo o professor, sim, e vou continuar defendendo, porque é conhecimento, o professor é a base de tudo, é ele que forja o homem, é ele que forja a mulher, o professor e a professora, eu estou falando no mais amplo sentido de tudo. Muito obrigado, Mano. Então quero dizer a vocês que cada vez mais, isso é apenas um fato que foi relatado aqui, mas eu conheço dezenas de outros fatos. Por exemplo, o professor, camarada, com o menino com o celular na aula, 15 anos. Meu filho, tira esse celular daí, você não está prestando atenção, faz uma pergunta, não responde. Professor, o que é, professor e tal? Retire-se da sala de aula. Vai lá, sabe? E aí não, sabe, é uma discriminação. Muito, professor. Na escola pública não dá. Uma vez eu fui repreender um aluno, sabe o que ele fez? Pegou um monte de nota de dinheiro e começou a... Vou ligar pro meu pai. Eu fiquei com uma raiva de aluno. Hoje eu não gosto de aluno. Não gosto de aluno. Acho uns nerds. Vão ser tudo desempregado pela internet. Tudo desempregado. Ai, gente, olha, eu tô tentando aqui compensar aqui, ler os e-mails do WhatsApp, mas a maior parte deles não tem assinatura, e eu estou privilegiando, não vou mentir para vocês, os que têm assinatura, tá? Então, assim, ó, boa noite, vocês da bancada são todos, não sei porque cortou, o Brasil vai ter ferrovias e hidrovias? Nunca. O lucro que o governo tem com pedágios, ICMS e tal, é o seu Manuel Azevedo que mandou. Depois tem um outro WhatsApp aqui longo, boa noite, bancada, tem um comércio, papelaria e recebi 2 e-mails referentes ao aumento dos produtos, pois 90% vem de fora e cotado em dólar, aumento de 10% a 15%. Ivete, abraço a todos, Ivete Áureo, de Esteio. Aviso o Vitorino e Chicão que amanhã
dia 25/5, o Bernardo. Lembra do menino que tirou foto com eles, que eles mostraram ao vivo? Está de aniversário, que é para vocês mandarem um abraço para ele, para o Bernardo. Lembra? Vocês foram na Devassa? E aí vocês conheceram o Bernardo. E as pessoas ligam também, tem esse problema. As pessoas também ligam e esse telefone, infelizmente, não dá para atender, tá? Por favor. Prefeitura de Camaquã confirmando também a paralisação amanhã de parte dos serviços. Prefeito Ivo de Camaquã. O cidadão, Vitorino, sabe o que ele fez? Pegou 1.000 litros de leite e jogou na frente do Banco do Brasil. Aparecendo eu vou dar meus abraços, mas antes vou dar um abraço para essa bancada. Pessoal, ontem nós tivemos mais de 2.000 watts mandados em 1 hora de programa. Que resposta! Programa? Mas eu tenho 45. Deixa eu dar meus parabéns. Posso dar parabéns? Posso dar meus parabéns para a bancada? Pode. Eu quero abrir com a bancada. Em 1 hora de programa, eu não consigo nem fazer a média de quantos WhatsApp entram por minuto. Mas os meus parabéns hoje vai para minha família. Vou pedir uma licenciosidade da bancada, porque a Estética Amara hoje faz 42 anos. Um projeto que foi da minha irmã e da minha mãe. Projeto vencedor. A Magda, muitos anos participou lá, conheceu. É uma empresa familiar. Hoje estão lá tomando conta o Renato Russo, o Vitor Lazarotto, a Cristina, a Neila, o Juliano. É um projeto muito bacana, eu tenho muito orgulho dessa minha família, por 42 anos está lá, 5 anos comemorando uma sede própria. A gente sabe como é difícil hoje, eu Magda. não quero te interromper, mas eu gostaria de chamar a atenção pelo seguinte, é um caso raro. Uma empresa como essa, que é uma estética, é de beleza, mesmo que tenha, ao longo da sua vida, teve muitas coisas acima disso, mas assim, é uma raridade uma empresa estar assim, sendo sempre da mesma família, e a raridade maior ainda é que os meninos conseguiram comprar uma sede, quer dizer, então assim, nessa nossa sociedade, este ramo de atividade é muito raro as pessoas serem tão vencedoras, terem tanto sucesso. Eu sei que é a custo de muito trabalho, como a Estética Amara. Magda, eu vou falar da bancada e de Ayrton Russo, porque hoje no programa, na Grenal Duplo Debate, que é o número 1 no meio-dia, o Benhur Marchiori, nosso amigo delegado, disse que o Ayrton Russo é um grande jogador de futebol, com 61 anos de idade. Ele é comparável. Ele vai fazer 61 agora. Quando? Em agosto. Em agosto. Ele é comparado a Toni Kroos, que é aquele jogador do Real Madrid, porque ele é um volante que leva a bola e defende a bola. E outra coisa, é um cara que é considerado um grande pegador também na noite. É um cara que a mulherinha gosta dele. Posso te fazer uma pergunta? Isso aí o Benhur disse. Presta atenção. Diferente, a namorada dele tá adorando. Eu posso te fazer uma pergunta assim, fora do ar, só nós dois. Por que é que tu queima tanto o Russo? Mas isso é queimar o Russo? Ele é um homem comprometido. E por que tu tem que dizer que ele é um baita namorador? Mas não é o Benhur disse. Se o cara me diz, eu vejo como elogio. O teu amigo, tu não vai repetir. Mas eu vejo como elogio. Benhur não entende nada de futebol, porque para começar o Russo não é volante, é zagueiro. Não, o Russo é o volante que joga o zagueiro. O Russo é zagueiro. Para um pouquinho, vamos esclarecer com a própria vítima, ou com o próprio jogador. A minha origem é zagueiro e o Benhur me transformou em volante quando treinador. Isso prova que ele não entende nada de futebol. Volante para mim só de loteria. O Pachi não sabe nada de futebol. Eu quero aproveitar esse momento. Quer dizer, na verdade, agora eu vou fazer uma coisa e enquanto a gente administra aqui, eu quero falar sobre o que é o dia de amanhã. Qual é o significado que tem para algumas pessoas o dia 25 de maio. Eu recebi um messenger de um casal. Não me pediram para omitir nome nem nada, mas como na dúvida eu não vou dizer. Ela só diz que se chama Estela, tem uma filha Graziela, de 35 anos, enfermeira, faz 5 anos diagnosticada com esquizofrenia. E é mãe também da Isabela, que tem 21 anos, estudante de psicologia, que há 2 anos
foi diagnosticada com bipolaridade. Aí ela fala que antes de acontecer o primeiro caso, a família leva alguma noção do que se tratava, tiveram que estudar, tiveram que ler, foram orientados com profissionais, com famílias de outros portadores de transtornos mentais, e aí descobriram tantas dificuldades com os seus doentes. Nos outros países já faz tempo que existe uma semana dedicada à conscientização da esquizofrenia. Luta contra a psicofobia. Aqui no Brasil, não faz tanto tempo que começou. Sempre tudo foi muito velado. E ela diz que espera que este ano, porque eles passaram a integrar um grupo em nível nacional, eles esperam que neste ano o Brasil dê mais ênfase. E aí ela me pede, se possível, fosse dizer aqui no programa, que é o que eu estou fazendo, que especialmente esse dia, é de hoje, né? 25 é uma outra coisa. 24 é o dia dedicado à esquizofrenia. Ela manda um link de uma página, inclusive. O símbolo é aquele mesmo laço que do imã é cor-de-rosa, o deles é verde, e diz assim: dia de conscientização à esquizofrenia, o que eu posso fazer? Então, hoje, 24 de maio, é o dia de conscientização à esquizofrenia. Há pouco tempo aqui no Brasil, porque o Brasil tem umas coisas que a gente não consegue entender e bota as coisas mais ou menos debaixo do tapete e assim vai. Mudando de assunto, eu quero dizer a vocês que chegou a hora de nós falarmos sobre o chalé da Praça 15, a hora do voucher no valor de R$70, que vocês que usam o e-mail atualidades@pampa.com.br, atualidades@pampa.com.br. O Marne Barcelos vai dizer uma frase. Você tem que reproduzir essa frase exatamente como ela será dita. Sem salamalex. Colocar o seu nome completo e o número do seu documento. E a frase é, Marne Barcelos... Sem salamalex. Chalé da Praça 15, a história de Porto Alegre no Happy Hour. Muito bem, me dê aqui, por favor, a frase. Mundo vai errar o happy hour. Tá. Gustavo, vamos lá, tá? Barrado. Eu vou dar uma cola, o Gustavo está fora da operação. Eu vou dar uma cola para vocês. Como é que é, Chicão? Chegou Chalé da Praça 15. O 15 é número romano, um X e um V. E agora eu vou ficar atenta aqui, cuidando. Tu sabe que o Newton Silva me disse uma coisa que eu achei interessante. 2.000 watts por hora, como o Ruschel falou, que o nosso programa recebe, dá uma média de 33,33 por minuto. Muita coisa. É uma coisa espetacular. Mas é bom que vocês praticamente um watts a cada 30 segundos. Um watts a cada 30 segundos. É bom que tu tenhas comentado isso, porque pode ser que as pessoas que se comunicam conosco pelo WhatsApp, que ficam chateadas, ficam sentidas. A gente não coloca no ar. A gente não tem como fazer. Vocês imaginam assim, ó... e tem os e-mails ainda. Mas é que o e-mail fica. Então, eu posso ler agora, posso ler depois, e assim mesmo eu deixo muitas coisas de fora. Aliás, recomendo até o pessoal lá do Ibope para vir aqui dar uma olhadinha no nosso WhatsApp, para eles... Quanto é que vocês vão nos pagar? Quanto é que vocês vão nos pagar pelo lugar que a gente tem? Vem aqui e dá uma olhada. E pro Julinho lá também, da revista Praia. Julinho, chega de bater na trave. Julinho larguei essa operação. Agora, a Marisa Marinho de Alvorada, que é nossa telespectadora, pediu um beijo aqui da bancada e disse que o Vitorino tá muito estileiro com esse... Isso é uma boina? É uma boina. Eu acho que é estilo maqui. De verdureiro. É estilo maqui. Chapéu de verdureiro. Eu vou ler para vocês. Essa boina me foi dada de presente pelo pai da Carla Krieger, que um dia trouxe aqui e disse: olha, meu pai disse que talvez você ficasse elegante com essa boina, um estilo e bem... E tu abraçou. Um estilo revolucionário. Revolucionário. Ar Novo, anos 40. O Alessandro Toledo já dizia o seguinte... E aquece a careca, né? Fazia tempo que eu não via o programa. E agora me deparo com o Vitorino com visual de jogador de sinuca de Buenos Aires. Bom retorno. Cada um com os seus... E tem um outro aqui também. Aqui, ó, Vladimir daí de Erechim. O momento atual é de seriedade e apreensão no país. Porém,
O Vitorino está parecendo o maquinista da Maria Fumaça. Não, ele é de KKK, um abraço a todos, Vladimir de Erechim. Marne Barcelos, vai. Eu tenho a língua alemã, eu estava lendo hoje um pouquinho do Nietzsche, né? Que o Nietzsche dizia humano demasiadamente humano. O que significa isso? Que as pessoas, tem algumas pessoas que são solidárias e que são demasiadamente humanas. Nietzsche, ele amava e odiava a Alemanha. Um homem formado na Alemanha, amigo de Wagner, e que construiu uma imagem, depois da morte dele, uma das mais extraordinárias imagens como filósofo, como criador, como intimista, como um homem que jogava dentro da sua loucura, como disse o próprio Vitorino, porque ele era um gênio, e nem um gênio é uma pessoa normal. Realmente, eu me sinto às vezes esquisito. Não, mas o senhor é totalmente esquisito, né? O senhor, o senhor me lembra uma coisa mefítica, Agora descobre o que é. Uma coisa que te fica? Como é que é? Bom, eu quero dizer para vocês que a língua alemã tem uma palavrinha, ehrlich, que significa honrado. Como eu gostaria que os políticos brasileiros aderissem a essa palavra, honra, honrado, a honra, ser leal, ser honrado, a pessoa ser honrada, a pessoa ter orgulho de dizer, eu sou fulano de tal, né? É como um professor, eu sou professor. Então, o que está acontecendo? Não com os professores, mas com os políticos brasileiros. Hoje, quando o cidadão fala que é político, as pessoas já têm vergonha. As mulheres não querem participar das eleições porque elas têm vergonha. Então, os partidos não estão conseguindo o número de mulheres suficientemente grande para cumprir a cota de 30%, porque as mulheres não querem. Não, eu não quero ser política. Grande maioria das mulheres não querem. Então, o Brasil sofre essa crise moral, essa tristeza toda, essa falta de honra das pessoas, porque não sabe, é difícil, cada um querendo levar vantagem, as pessoas pensando nisso. Mas se o fulano de tal faz, eu posso fazer também, não vai dar nada. É mentira, vai dar sim. Lembre-se, honra, dormir com a cabeça no travesseiro, atender um telefone, sabendo que não é nada diferente de uma pessoa que trabalha, de um trabalhador que paga os seus impostos e que age corretamente. Eu sei que é duro dizer isso. Não é obrigação, isso é uma coisa normal do ser humano ser honrado, dona Magda. Olha, deixa eu dizer para vocês que foi uma mulher que foi contemplada com voucher no valor de R$70 lá no Chalé da Praça 15. É a Maria Otacília. Chalé da Praça 15, a história de Porto Alegre no Happy Hour. Parabéns, Maria Otacília. Seguinte, você tem a partir de amanhã 30 dias para usar o seu voucher no valor de R$70 lá no Chalé da Praça 15. Nós vamos passar para ele o seu nome, o número do seu documento. Eu só peço a gentileza de levar um documento com foto no dia que você for. Pode ir no almoço, no happy hour, no jantar, no dia que você quiser. Só tem que usar dentro desses 30 dias. Eu estou rindo porque quando eu disse a palavra befítico, eu fiz uma brincadeira com tudo isso significa desagradável. Magda, posso continuar contando piada, não? Não, eu queria só contar uma mais séria. Porque eu ia contar uma. Eu acho que acaba a greve amanhã, porque os caminhoneiros acabam de ameaçar os velhinhos em Brasília de desabastecimento de Viagra. Amanhã acaba a greve. Eles vão reduzir 45% do preço do diesel. Ruxo. Esse menino. O Dias Toffoli tomou uma decisão hoje, Gustavo, tu vai adorar. E o Mário, eu sempre conto para o Mário que morou no Rio, tu também moraste no Rio tantos anos, e aí vocês pagam por essa peste. Mas tu sabe o que fez, o que fez os legisladores lá do Rio de Janeiro, Gustavo? Ele, como a turma toda deles está sendo presa, metade está naquele rolo do presidente, do governador deles lá, eles criaram uma lei para eles o seguinte, só pode ter prisão até 180 dias. Eles legislaram uma legislação. A Assembleia Legislativa do Rio? Lógico! Criou uma leizinha, Gustavo, que só pode ficar preso preventivamente até 180 dias. Eles quiseram legislar, legislação federal, eles quiseram lá no Rio de Janeiro criar uma lei só para eles. Então eles criaram a seguinte lei: pode prender, porque eles não podiam evitar a prisão, né? Mas só até 180 dias. Aí a Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro ficou enlouquecida com isso.
E entrou, a associação entrou e o ministro Dias Toffoli, com toda sabedoria que poderia, concedeu uma liminar extinguindo isso, que é um absurdo. Uma aberração. Né? Isso é uma imbecilidade. É uma imbecilidade, para que vocês entendam, no mundo, uma lei menor querendo legislar sobre uma lei maior. Então, assim, ó, a matéria está regulada pelo Código Penal, a lei provisória não tem prazo, e a prisão provisória não tem prazo, e a prisão preventiva é de 5 dias renováveis por 5. E é isso. Então não há que se legislar em questão estadual sobre essa matéria. Então o ministro Dias Toffoli foi obrigado a dar uma liminar, Gustavo, senão eles iam querer se soltar tudo lá no Rio de Janeiro. Falando em prazo... Sem comentários. Ok. Falando em prazo, eu quero dizer aos senhores que a notícia que a gente deu ontem sobre o Raul Schmidt, que estava em Portugal, mas tinha... Pois eu quero dizer que Portugal não vai mandá-lo de volta. Sabe por quê? Ele é cidadão português. Porque perderam o prazo. O Brasil perdeu o prazo. Ah, não acredito. Acredite se quiser. Olha aqui, ó. De acordo com a decisão do Tribunal de Relação de Lisboa, abre aspas, por força desse despacho do senhor conselheiro relator e do acórdão do empresário, determina-se o cancelamento da ordem de extradição, arquivando-se por consequência os respectivos autos. O que aconteceu? A decisão foi tomada após o juiz conselheiro do tribunal afirmar que, esgotado o prazo de entrega do empresário às autoridades brasileiras, torna-se legal a sua detenção para esse efeito, seja pelo período que for. Eu vou explicar, Gustavo, porque a decisão, na verdade, ela está repercutindo muito no Brasil. Mal, e um precedente, lógico, que o Brasil, a AGU já contratou um escritório na Europa para representar o Brasil, para tentar reverter essa decisão. Porque casualmente eu me inteirei da matéria, porque eu trouxe ontem comemorando que o habeas corpus no Brasil, havia sido negado. Festejamos pouco tempo. Festejamos por 24 horas. Mas lá, o que eles chamam de Superior Tribunal de Justiça, é um nome misturado, não é igual ao nosso. O Superior Tribunal de Justiça de Portugal concedeu isso exatamente em cima da questão de que ele já tem a cidadania e que o Brasil quedou em atraso. E aí foi concedido isso. Mas há que se lidar. Agora é um absurdo. O caso, senhores, aqui a gente trouxe, é de 2015. O Raul Schmidt não é o rei, Lava Jato, ele esteve, lógico, é o rei, ele esteve preso. Não, é aquele Arthur. Mas exatamente, é de 2015, foi pego pelas Lava Jatos em propinas de Raul Duque, Nestor Severo e Jorge Zelada. Ele era também diretor da Petrobras, como tudo acaba na Petrobras, né? Então acertava a propina com esses 3 aí que eu nominei, e esse está saindo pelo jeito impune, senhor. Olha aqui, olá pessoal, vocês são maravilhosos. Vitorino, adoro. Beijos, Isabel de Bagé. Que mau gosto. Te acho um gatão. Adoro a bancada, mas acho o Vitorino um gatão. Obrigado. Mau gosto de novo. Obrigado pela gentileza. Apesar dos impropérios que me são pronunciados por aqui Tutankhamon, Tutankhamon? Sim, depois do Adalgisa, Isabel. Tá, vamos continuar aqui. Se tu falar menos, eu leio mais coisa pra ti. Junto ele, Tutankhamon. Por favor, diz pro Vitorino que só ele consegue... Vamos lá. Por favor, diz pro Vitorino que só ele consegue aquecer meu coração gelado nesta quinta-feira. Uau! Fria. Sou caidinha por ele. Luciana, de Porto Alegre. Ai, Lu, obrigado pela gentileza. Olha aqui, ó, o Adilson solucionou o mistério da minha boina. Vitorino, nada disso, né, chapéu? Você usa uma boina a lá Brian Johnson do AC/DC. O cantor do AC/DC usa uma boininha dessa. Olha, ele é careca também? Não, ele é amigo da sua mãe. Só viu o nível? Eu gostaria que tu tivesse um pouco mais de modos e decoro e educação. Vou te dar um livrinho ele não tem uma compostura. Pessoa que fala sobre etiqueta. Agora, não tem compostura. O mais legal dessa greve que eu achei... Exatamente. Viu, Magda? O mais legal dessa greve aconteceu com o pai Paulinho. O pai Paulinho comprou um cabrito para fazer um trabalho hoje com o 4 pé, ficou encalhado o cabrito. No caminhão, dentro do engarrafamento, a transportadora não levou o cabrito. Hoje não vai ter o serviço hoje. Então não existe. Acho que eu tô falando. Olha, essa foi a melhor coisa, que não tem nada a ver com o programa que tu aí a greve impossibilitou alguém receber a benesse do trabalho que o pai Paulinho ia fazer. Vai passar mal essa pessoa. Oferecendo o cabrito para a entidade.
Por causa que ficou lá no caminhão. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, assim, ó. Nós temos um telespectador virou bode. que ele esqueceu de dar o nome dele. Mas o que ele diz é tão importante que eu vou dizer. Não sei o nome de todos, mas peço que todos vocês defendam nós, o povo. O povo está passando fome e dificuldades extremas. Não dá mais, não aguentamos mais. O povo está sangrando. Por favor, se puder ler, agradeço. Sou artesão e não consigo vender nada porque ninguém tem dinheiro. Como vão honrar as minhas contas no final do mês? Água, luz, comida e filho no colégio. Esse é o desabafo de um pai de família que não sabe mais o que fazer para sustentá-lo. É verdade. E essa é a realidade de muitos, ele trata de uma questão que assim, é mais com uma dura, simplicidade. que é a falta de poder aquisitivo da população, né? A falta de poder de consumo, na medida em que as pessoas não têm renda, não têm como gastar, e aqueles que são prestadores de serviço não têm o que receber. Somos assíduos em acompanhá-lo sempre que podemos. Brilhante bancada, os demais canais deviam se espelhar na programação. Opa, não era para ler isso. Deviam se espelhar na programação de vocês. Imparcialidade. Notícias sempre em primeiro lugar em momentos hilários na medida certa. Abraços, Alberto e Catarina. Tô tentando, gente, aqui, ó, tô me virando nos 30 para ler. Só tem mais 2.000 para ler. Dona Magda, eu só gostaria de rapidamente falar da campanha do agasalho em Porto Alegre, que começou ontem, né? A prefeitura, a campanha, aliás... É da prefeitura ou do governo? Não, a campanha do agasalho de Porto Alegre foi lançada com o objetivo de arrecadar 255 mil peças de roupas, cobertores, calçados, fraldas descartáveis, alimentos perecíveis, também serão aceitos. A central de recolhimento ficará no centro de referência do Negro Nilo Feijó, no bairro Menino Deus. Seja solidário, seja solidária. Aquela roupa que você não usa mais, calçado, o que você puder ajudar nessa campanha, eu acho que você vai fazer muito bem a outros e a você também. Sabe, Mário, eu tenho duas coisas quando se fala em campanha do agasalho que me chamam a atenção e que eu gosto sempre de dizer. Primeiro, acho que começam a campanha do agasalho muito tarde. Não sei porquê, mas é histórico. Parece que eles fazem de propósito. Quer dizer, o frio já está aí, sabe? Mas, enfim, ok, respeito, deve ter as suas razões. E a outra coisa é que eu peço às pessoas, eu imploro às pessoas, não deem coisas rasgadas, furadas, sabe? Não doe brinquedos estragados, sabe? Se é para fazer isso, não doa. Porque as pessoas precisam de cobertores, de roupas, de meias. Meias as pessoas nunca se lembram, sabe? Sabe aquela meia furadinha? Dá uma costuradinha, ou eles dão uma costuradinha, entendeu? Agora, assim, ó, trapo não. Tem muita gente que pega tudo de ruim que tem em casa e leva para a campanha do agasalho. Então é preferível nem levar. Boa noite, querida bancada. Ontem o Marne concordava com o Vitorino num assunto e acrescentou que o nosso governo é anacrônico, muito antigo, que o Código Penal também é muito antigo, coisas do tempo de Getúlio. E assim como o caro Marne disse, eu também concordo com eles dois. E digo mais, coisas boas daquela época foram destruídas ou deturpadas. E as ruins continuam em voga, justificando a safadeza da corja política, levando à situação execrável que o país está. Isso foi escrito pela Adriana Brandão, nossa telespectadora. Sabe, Magda, que eu até hoje me questiono muito se o que mudou foi a moral ou se mudou a forma de aferir-se à imoralidade que existe. Porque eu não posso imaginar que o ser humano tenha, nos últimos 20 anos, casualmente, com a proliferação dos computadores, com a proliferação das investigações eletrônicas, né, que se começou a descobrir tudo, que o ser humano passou a ter a se tornar inidôneo de 20 anos para cá. Eu tenho uma grande suposição, e aí não sou sociólogo para fazer esse estudo, mas eu tenho uma grande desconfiança que a coisa não cheira bem há muito tempo, só que agora tem provas. Nós já lembramos aqui, se o senhor for metido numa atrapalhada, eles buscam o seu CPF de um cheque emitido em 2008 lá e descobrem que você fez isso. A sacanagem não começou com o PT, não. Vamos deixar bem claro. Nós não falamos politicamente, nós estamos falando do... Nós estamos falando das redes. Seu Sarney, então. A turminha, bom, Sarney, então nem se fala. Tanto é que essa turminha vem fazendo há muito tempo. Só e o Toninho Malvadeza? Só que eu concordo com o Ruschel. Eu acho que o avanço da tecnologia hoje proporciona, digamos assim,
ferramentas mais poderosas para o mecanismo de punição, o predador, Ruschel. E isso tem a ver com nós, operadores do direito. Era muito difícil a produção de provas significativas para levar grandes autoridades às rédeas dos tribunais. Hoje, cruzamento de dados, as informações, o sistema de TI levou hoje a um processo de apuração que facilita de forma muito significativa a identificação desse tipo de coisa. Que é um exemplo disso? Hoje, você consegue fazer o dinheiro dar a volta ao mundo em 18 segundos. 18 segundos é o que se precisa para fazer uma aplicação em Hong Kong e receber o retorno. Você aplica e resgata em 18 segundos, ou seja, o dinheiro dá a volta ao mundo. Então, os sistemas de monitoramento, inclusive internacionais, hoje, veja, dados divulgados pelo governo da Suíça. O segundo maior país com contas numeradas é o Brasil. Nós só ficamos atrás dos Estados Unidos em contas numeradas na Suíça. Imagina a roubalheira. Olha aqui, deixa eu fazer um momento meigo, querido, amoroso. Nós temos uma telespectadora, o nome dela é Marília Frick. Ela, na verdade, mora em Florianópolis, mas ela é uma mulher apaixonada pelo nosso programa. Faz 2 semanas que ela está aqui comigo, né? Não, ela está em Florianópolis. Ela disse que ela é daqui e está em Florianópolis. Ela disse que só iria para Florianópolis se tivesse como assistir o nosso programa. O nome dela é Marília Frick. Pelo amor de Deus, manda um beijo para ela, dona Marília Frick. Que coisa mais querida. Saber que a senhora só foi para Floripa porque estava garantido que podia assistir o nosso programa. Dona Marília, a boa notícia que eu tenho para dar para a senhora é que a senhora pode assistir esse programa e toda a programação da Rede Pampa e de resto das emissoras da Rede Pampa de Comunicação, que é a maior rede de emissoras de rádio FM do sul do país e o maior grupo genuinamente gaúcho de comunicação, 100% gaúcho. Então, assim, a senhora pode ouvir e assistir a nossa programação em Hong Kong, em Tóquio, a senhora pode assistir em Londres, em Paris ou até em Moscou, se a senhora for à Copa do Mundo. A senhora pode baixar o aplicativo da Rede Pampa, que está disponível no Apple Store e no Play Store para Android. Ou a senhora pode simplesmente acessar a página da Rede Pampa, www.redepampa.com.br. Na primeira página, a senhora vai ver ali rádios, TV e Jornal do Sul. A senhora clica e assiste em tempo real a TV Pampa em qualquer lugar do planeta. Tá bom? Obrigado pela sua audiência. Dona Magda, o Vitorino tem razão quando ele comentou a respeito desse processo que nós temos hoje de saber tudo a respeito das pessoas. O que aconteceu com o novo cidadão que vai ser o novo primeiro-ministro da Itália? Ele é operador do direito, é um jurista, pessoa muito conhecida. Ele colocou no seu currículo de 10 páginas que ele havia feito pós em Yale, em Princeton, em uma série de universidades. Aí foram levantar universidades, nunca teve, né? Aqui não conhecemos. Mas não é só ele, né, querido? Quanta gente que teve em Harvard. Mas tem uma candidata aqui que conheceu a biblioteca de Harvard, disse que fez pós. Não. E aí ficou uma situação constrangedora. O presidente da Itália chama o cidadão para... Você vai ser o novo primeiro-ministro. Camarada não é nem inclusive da área política, ele é professor de direito lá e tal. Então ele fez um currículo de 10 páginas, né? E disse que tinha frequentado Oxford, sei lá, outra universidade lá da Nunca passou nem na porta. Com aqueles cursos de 2, 3 meses, pós, aquelas coisas todas. E aí foram verificar, mas para que colocar dentro do seu currículo coisas que não existem, com essa que você falou, o Vitorino falou, com essa facilidade que essa pessoa coloca o nomezinho lá da universidade, vamos ver os alunos, nada, zerou. O negócio é impressionante. Teve, inclusive, uma certa presidente aqui no Cone Sul que colocou uma graduação e especialização em economia e nunca passou nem na porta. Gustavo, teve uma notícia que teve muito pouca repercussão, tanto estadual como nacional, mas deverá provocar, que foi em Santa Maria, o PMDB fez uma tentativa de lançamento da candidatura de Nelson Jobim. E eu digo que passou, os periódicos desconheceram esta informação, hoje as rádios não transitaram a informação, mas pela relevância da figura de ter sido um ministro do Supremo, de ter sido um senador... Foi presidente do Supremo. Ele esteve na presidência do Supremo Tribunal Federal. Então, eu imagino que por esse vácuo de poder que há, vácuo de lideranças, talvez passado esse turbilhão que vivemos, que não se consegue ler outra notícia, se possa repercutir um pouco mais, porque o
PMDB, haviam lideranças em Santa Maria, se reuniram lá, não estão conformes para com o governo do Estado? Não, para a presidência do país. Mas o MDB já tem o melhor. Pois aí eu estava complementando. Eu estava complementando. Exatamente porque eles não se estão entusiasmados com a indicação do Meirelles, que não decola e não sai de 1%. Então eles estão tentando fazer um núcleo para lançar nacionalmente o nosso jogo. Isso aí tentou, mas eu acho que não avança, Ruxa, porque com o que o MDB está fazendo no comando do país nesses últimos 2 anos, olha, dá por feliz se eleger deputados federais e estaduais. E olha lá, rapaziada que tem que se esconder debaixo da mesa, debaixo da saia do STF, tentem a deputância estadual e a deputância federal, e a senadança também. O Vitorino repercutiu muito mal na imprensa do centro do país a declaração do técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, após o jogo de ontem, dizendo o seguinte, que a grama da arena era de péssima qualidade, criticando a grama. Eu achei que ele reclamou o estado do gramado. Show lá. Mas eu acho que ele não poderia levar aquilo a público. Não, é que teve um show lá, o Grêmio tem um contrato com a Arena. Sim, mas e ele tem que ceder algumas. Mas eu acho que ele não deveria. Não, ele falou do gestor, o cara que cuida. Ele avançou. Ele falou que o cara que cuida da grama não cuida legal. Você pegou muito mal, tu não achou? Porque na Europa, o Barcelona rifava o técnico. Ele, na verdade, usou até a figura do presidente do Grêmio, dizendo que havia conversado com o presidente do Grêmio. Gustavo, ele desceu no detalhe, ele disse um funcionário, um incompetente, ele usou adjetivos muito fortes, porque na verdade a arena do Grêmio ela é administrada pela Arena Porto-Alegrense. A Arena Porto-Alegrense é composta de executivos da OAS e agora sobre recuperação judicial e o Grêmio, 50%. Então há uma nova administração e quem cuida do gramado são exatamente esses funcionários que não são funcionários do Grêmio. Então o Renato descascou um pau que sábado, ele citou que sábado que estava chovendo, né? Eles deixaram para fazer um jogo de 5ª categoria lá, o jogo de amadores no gramado. Ele citou com detalhes que estavam usando, que o Grêmio deixava de treinar lá, ia treinar no seu CT para poupar o gramado e eles emprestavam o gramado lá no sábado com tempo ruim para fazer. Mas ele não falou a verdade? Ele falou a verdade. Mas não podia levar público. Para um pouquinho. O seu Renatinho, no final do mês, ele quer receber os 700, 800 mil dele. O presidente do Grêmio tem que arrumar esse dinheiro em algum lugar. Certo? Então, assim, Renato, cuida dentro do campo, tá? Cuida dos jogadores. O gramado estava ruim, dá uma reclamada. Hoje teve um show aí, sou contra. Mas cuidado com as expressões, chamar de incompetente, ficar ofendendo as pessoas. Avançou o sinal. Eu acho que o Renato... Subiu a cabeça? Eu acho que o Renato tem que tomar cuidado, porque eu acho que quando a coisa começar a ficar ruim, ele vai perder as estribeiras. Eu acho que ele foi muito endeusado e não se deu conta de que o Grêmio é muito maior que ele. Por mais que ele seja importante, tenha dado títulos ao Grêmio. Vitorino, o Grêmio falou uma coisa muito certa, O Grêmio é uma instituição mundial. Sabe onde é que o Grêmio ficou de joelhos para ele? No Bento Freitas, quando o Renato... eu vou anunciar se vou ficar no Grêmio. O que é isso? Imagina um técnico desse dizendo na Europa, o cara manda pra rua o técnico. Aí o presidente do Grêmio, amigo, um cara maravilhoso, o seu Romildo Bolsonaro, abraçava ele, houve uma comoção no Rio Grande do Sul. Mano, o Corinthians perdeu o Carille. O Carille foi embora, a torcida não fez nada. Tudo bem, Carille, valeu. Eu acho que essa idolatria... O Carille fez pior, Chicão. Não. O Carille fez, mas se for decidir, e decidiu ir embora. Mas decidiu e ficou, é por isso que ele é Renato. Mas a torcida não ficou nessa babaquice que nem o Vitorino está falando. Sim, mas o Carille... Já que o Vitorino estava com a palavra, eu vou ler... Que é uma coisa rara no programa. Não, mas agora, nesse momento, era. Eu vou ler para ele, se eu achar de novo... Eu vou ler para ele o que disse uma telespectadora. Puxa, eu tenho que achar o nome dela, senão não tem graça. Tá, vai falar alguma coisa, Mário, que eu vou procurar aqui. Porque eu vou falar dos aniversariantes, então, os aniversariantes. Tem algum vivo? Não, alguns são, outros já foram. Como esse que eu vou falar, que é uma das figuras mais importantes da Revolução Francesa, Jean-Paul Marat. O Marat foi uma das figuras mais notáveis da tríade, né? Não foi o que morreu na banheira? E esse aí. Exatamente, obrigado. Ele, o Robespierre e o Danton. Danton foi outra figura ele foi também. Assassinado na banheira. Esse o Marat na banheira, o Danton e o Robespierre, né?
perderam o pescocinho, a cabecinha saiu rolando lá. Foi ele, o Guilhom também, que inventou a guilhotina. E era um médico. Ele era um médico, doutor Guilhom. Bom, então, essa foi uma das figuras, uma das figuras mais conhecidas da história da Revolução Francesa. Qualquer pessoa que lê, por exemplo, os 2 tomos da Revolução Francesa, escritos pelo Max Gallo, que para mim é um grande historiador, eu tive a oportunidade de ler, são 2 tomos, deve dar umas 1000 páginas os 2 livros, para conhecer a Revolução Francesa, que foi um momento que mudou o mundo. O ciclo do planeta. Isso, mudou tudo em 1789. Não foi a Revolução Francesa que terminou a história moderna e começou a história contemporânea, a idade contemporânea? Os princípios cartesianos e a inspiração foi a independência também dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, apesar do Thomas Jefferson ter ido lá, conversado com o rei, fizeram aquele acordo lá de ficar com aquela parte da Louisiana, por isso que deram o nome de Louisiana, né? Em homenagem. Isso, em homenagem a ele. Bom, troquei de assunto, vamos falar da Rainha Vitória do Reino Unido, estaria de aniversário no dia de hoje. Essa mulher foi a grande criadora, uma das grandes criadoras do Império Britânico, foi o segundo reinado mais longevo da história da Inglaterra, e os seus filhos todos casaram com pessoas da nobreza da Europa, então a nobreza da Europa são todos amigos, são todos da mesma família, porque a esperança é que não existissem mais guerras. Se viu a Primeira Guerra em 1914, colocando todos eles como adversários. Outro aniversariante, o Bob Dylan, de aniversário hoje, o Dylan completando 77 anos no dia de hoje. A Patti LaBelle, a cantora americana, que eu acho que canta muito, a Priscila Presley está completando, a mulher do Elvis, completando 73 anos. Nossa, passou que tempo, hein? E tá bonita. Linda tá bonita. ela. A Luísa Brunet, atriz, modelo, empresária, completando hoje 56 anos. Ela já entrou na Bufunfa, aquele negócio? Não, ele nem vai entrar. Não vai? Não Bom, sei. vamos esperar, né? Acho que eles vão matar. A jornalista a Janine Borba, que é apresentadora da Record e era da Bandeirantes e tal, está completando 50 anos no dia de hoje, o tempo passa para todo mundo. A linda atriz brasileira, continua numa boa. A Viviane Pasmanter, né? Pasmanter. Eu acho horrível aquela guria. Não, mas ela eu acho ela uma boa atriz, né? Cada um tem mas o valor do programa está nas opiniões díspares. As pessoas ficam... Então nós temos ali na ponta o senhor Ruxo, que tem um tipo de opinião, o senhor Chicão Tofani de opinião, a dona Magda sempre com aquele seu ímpeto, né? Eu aqui humildemente, e o senhor Vitorino... Não tem nada, tu é um sorro manso. Me tira uma dúvida, quando tu lança as coisas, tu lança na moita. Você que é um homem muito culto, me tira uma dúvida. Não, já terminei, agora terminei. Aquele filme Coração Valente, você viu, né? Mel Gibson. Conta a história daquela Revolução Escocesa. O rei daquela época, rei Eduardo, é da mesma dinastia dos atuais reis da Inglaterra? Não, isso aí foi outra época. Não? Isso foi outra época, pera um pouquinho. Mas não é da mesma dinastia, que no Japão é sempre a mesma dinastia. Não, mas o Japão é outra coisa. É que no Japão eles são tudo igual. Tu pode trocar, que são tudo igual. Eles são mas eu recebi o WhatsApp quando é que é o aniversário do Mário. A sua maldade agora é o povo Eu tenho um amigo maravilhoso, que é o Walter Shimomukai, que é japonês. O Gustavo vai responder. Eu recebi a consulta no WhatsApp. Quando é que é o aniversário do Mário? Parou! Do Mário? Tá, olha aqui, eu quero... amigo do Mário. Olha aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Eu achei aqui o e-mail e tu vai ficar suspenso 3 dias. Por que não pode falar a palavra Mário aqui? Tu vai ficar suspenso 3 dias. Eu sou mais comportado. Eu sou mais comportado. Até a página 2. É que nem o da Alessandra, é bem comportado e pegou 4 jogos. Olha aqui, ó, 2 coisas que eu quero... bonito. Oi, pessoal da bancada. Estou em São Paulo, cheguei hoje, não sei se conseguirei voltar domingo. Estou vendo o programa pelo aplicativo da Pampa. Abraço a todos. Mara Aguiar. E a pessoa que tinha mandado para ti alguma coisa é a Andréia Palmeira. É a própria Andréia, não é outra Andréia, de São Paulo. Ela diz assim, ó... Ai, finalmente o Vitorino tá de franja. Claro, se tu visse como é que tu fica com a frente desse teu começo. Finalmente o Vitorino tá de franja. Deixa eu mandar um abraço aqui, Magda, hoje à secretária Cláudia Mara, secretária de Cultura, Turismo,
Esportes de Guaíba está fazendo aniversário. Secretária, um grande abraço à senhora, aos seus familiares. Obrigado sempre pelo apoio, a cidade de Guaíba, que se faz sempre presente na Festa Nacional da Música, que tem lá, inclusive, uma extensão. Então, secretária, a senhora que é uma apoiadora, também uma lutadora pela festa e de resto pela cidade de Guaíba, um grande abraço para a senhora. Feliz aniversário. Olha aqui, ó, como as opiniões são diferentes. O nosso telespectador, Emilson Almeida, diz o seguinte: lembrando que sou motoboy e já ficamos sem gasolina, nossa empresa vai suspender serviços. Eu estou de folga. Amanhã faremos várias manifestações a favor da paralisação. Adoro vocês e tal, que muda o que... É que, na verdade, ele entende que às vezes se recua um passo para avançar vários mais adiante. Um grande general faz isso. O governo vai usar de maniqueísmo, dividir para conquistar. O governo vai tentar negociar exclusivamente índices específicos do diesel. E aí que é o que mexe a economia e vai deixar a gasolina. Vai deixar a gasolina e vai continuar aplicando. E aí o que vai acontecer? Táxis. O Simonetti comentou comigo, disse: olha, o pessoal, saco de batata, a couve, tudo, os caras já estão me entregando mais caro. Mas de safado. Já estão me entregando mais caro. Não é para pagar, liga para o Procon. Sim, mas é que não tem. Eles não compraram, não foi transportado antes. Não, a alegação é de que subiu a gasolina. Não. Subiu a gasolina. Não compra essa batata, vão mofar. Não dá mais a batata tanto. Agora tem que, porque subiu a gasolina. Assim, a Jéssica São Paulo vendeu R$500, estão vendendo R$500 no saco de batata em São Paulo. R$500. Que eu e você... sábado vamos lá de novo. Bom almoço para vocês, então, viu? Que mal do Carlos, legal, né? Eu, a Magda e o Mário vamos eu quero te dizer que o Simonetti também te convida. Pode ir, não precisa nem com eles. Pode ir com alguém que tu vai ser bem recebido. Obrigado, Mário. O Russo comendo e beber não é um prejuízo. Pois é, não dá prejuízo. Mas ele não bebe. Não come nada, ele não come nada. Vão comer, mas a descortesia de combinarem um almoço na nossa frente. Ele é de uma linhagem nobre. Poucas vezes muito mimimi, né? Ele é nobre, ele é fom, não sei o que, não sei o que. Ele é fom, não sei o que, não sei o que. E é poucas vezes fiz queixa nessa bancada, mas agora filo porque necessário. Mas ninguém me convidou para almoçar. É um Juncker. Mas acontece o seguinte... Seja lá o que for, tô dentro. Não, o Juncker é o mais velho da casa que recebe toda a herança. E quem é o mais velho aqui? Não, no caso da casa dele. Da casa dele. Sou eu. Mais velho que sou eu. Eu assumi. Não tem problema nenhum. Não interessa. Chicão, quando é que tu faz 60 anos de novo? Em dezembro desse ano, não é? Eu faço 61 dia 6 de dezembro. Tu vai fazer eu faço 61 antes, então eu faço Eu não posso ter 60. Agora, o Russo pode. Presta atenção. Eu sou perseguido. Não, presta atenção. Olha aqui, ó. Primeiro, tu é paranoico. Segundo, tu pensa antes de dizer besteira. Tu passou sentado nessa bancada 3 anos dizendo que tu tinha 59. Não, tinha 57. Eu achei que tu ia dizer. Eu achei que ele ia ficar mais 3 anos com 60. Foi isso? É de 3 em 3. Eu não tô te ofendendo. É 3 em 1. Não tô te ofendendo. É 3 em 1. Não tô ofendendo ele. Isso não é lógico? É 57. Não, tu sempre disse que era 59. Tá no meu Tinder, eu vou te contar uma coisa. A minha filha me disse assim: mãe, tu tem que cuidar com as mentiras da tua idade, porque uma hora eu vou ficar mais velha que tu. Sabe? Então, Chicão, tu tem que prestar atenção nas coisas que tu O meu filho sabia, mas o pai, tu é mais novo que eu. O Chicão, eu tenho 35 anos de televisão. Comecei com 25 comigo. 35 anos de televisão, ele tem a cores. A cores. Tu te apresentou. 83, comecei na Bandeirantes em julho. Tu convidou para almoçar comigo. Agora descobrimos, ele errou uma década. A primeira transmissão a cores no Grande foi em 1973, Marli. Ele aplicou, foi em 83. 1973. Não, 83, em julho de 83 começou o Miss TV. Tava a Bibo, todo aquele pessoal lá que começou com a primeira transmissão foi feita pela TV Difusora, Canal 10, TV Difusora. Fotovisão, né? Jogo Grêmio Esportivo. Não. Grêmio Caxias. E foi feita a primeira transmissão com o equipamento da TV Difusora, porque era a única TV brasileira que já tinha 3 câmeras
a cores, né? E foi transmitida. À época, o presidente era o Médici. Na época, como era o nome do ministro das Comunicações? O Ronquete, não, como é que é? Andreasa, não? Não. Me deu um branco a cor. Mas a Festa Nacional da Uva, daqui a pouco fica em cores o pensamento que vai lembrar. Festa Nacional da Uva, isso mesmo. Isso aí. Que, aliás, tem agora em 2019, né? 2019, a Festa Nacional da Uva é de 2 em 2 anos. 2019 agora vai ter. A Festa Nacional? Da Uva, Festa da Uva. Festa da Uva, E nós tivemos a oportunidade na casa do nosso amigo Calil, encontrarmos não é delegação que chamam, né? Eles têm a comitiva que leva a corte. Encontrá-los, exatamente. E cantamos, inclusive. Falando em encontro, aliás, a gente tem um novo encontro amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma boa noite. Cubram-se bem, porque está muito frio. Não vai dormir com o pé destapado. Amanhã a gente se encontra. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.